Isso. Muito obrigado. Alguém reconhece a figura que está aí na tela, no meu lado esquerdo? Alguém sabe quem é esse cidadão? Quem gosta um pouco de esporte ou de corrida deve estar reconhecendo. Esse camarada aí é um etíope que ganhou, inclusive, a prova da maratona das Olimpíadas que foi aqui no Rio de Janeiro em 2016. Ele se chama Eliud Kipchoge. Eu não sei se pronuncia assim, porque faz muito tempo que eu perdi meu etíope, então está meio enferrujado a pronúncia. Mas esse cara entrou para a história no último dia 12 de outubro, agora recentemente. Ele é o primeiro ser humano a fazer uma prova de maratona, ou seja, 42 quilômetros e um pouquinho, em menos de 2 horas. Esse camarada fechou a prova em 1 hora, 59 minutos e 40 segundos, fazendo um ritmo médio de 22 quilômetros por hora. Não sei se você tem noção do que é isso, mas foi montada uma verdadeira estrutura de guerra para que ele conseguisse cumprir esse objetivo, o qual ele já havia perdido a chance há pouco tempo, há poucos meses. Então, dessa vez, eles criaram uma estratégia ali em Viena, na Áustria, de forma que ele corresse esses 42 quilômetros, sendo sempre incentivado, estimulado por alguns colegas de profissão que, lógico, não conseguiriam correr os 42 quilômetros com ele e como ele, mas que se revezavam como se fosse uma espécie de coelho, sabe? Que vai motivando o corredor nessa prova de maneira alternada. E é interessante, quando você vai olhar essas notícias, o mais interessante para mim é tentar identificar o que é que torna essa façanha possível, já que há menos de 100 anos o recorde mundial de uma maratona beirava as 4 horas. E agora, em menos de 2 horas, um ser humano consegue correr 42 quilômetros. E ele fala algumas coisas, e dentre as estratégias que ele assume, está essa de ter sempre alguém que corra na frente para estimulá-lo a manter o ritmo. E também ele sempre era guiado por um laser. Eu acho que um daqueles lasers de criança assim que coloca no olho da gente, né? Parece que foi feito para isso. Mas tinha um que estava sempre mostrando onde é que ele deveria estar se ele estivesse na velocidade correta para alcançar a sua meta. E segundo contam, ele estava sempre à frente do laser, de onde o laser marcava. E ele encerrou a prova e perguntaram para ele qual é a importância daquele gesto dele. E ele disse que o mais importante disso tudo é que ele incentiva a humanidade a acreditar em si mesmo. Ele lembra que o ser humano não tem limites. Então, quando você achar que atingiu o seu limite, lembra que você não chegou nele ainda. É essa a lição do Eliud Kipchoge, quando ele rompe a barreira das 2 horas na prova da maratona. Detalhe, não entrou no livro dos recordes, porque não cumpre alguns detalhes técnicos que tornariam isso possível. Eu não sei quando foi que aconteceu dos autores bíblicos entenderem que a corrida, a maratona, o esporte de que essa prática se tratava de um bom paralelo para a vida cristã. O fato é que, se você pega o Novo Testamento, principalmente Paulo, você vai ver que algumas vezes, tanto Paulo quanto o autor de Hebreus, vão citar a corrida como sendo algo que serve como um paralelo para a gente entender um pouco o que acontece na vida espiritual da gente enquanto a gente caminha para o dia de Cristo. E ele vai usar algumas figuras para isso. E uma dessas figuras é aquela que nós vamos ler agora, na carta que Paulo escreve aos Filipenses, e nós continuamos hoje a conhecê-la melhor, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Então eu peço que você abra, por favor, a sua Bíblia, em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Se você não trouxe Bíblia, basta fazer um sinal, que Mara tem algumas ali na gaveta dela, e ela faz chegar até você. Diz assim a palavra de Deus: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me
das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto você pensa de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa palavra hoje. Te agradeço porque desde a eternidade o Senhor pensou que hoje nós estaríamos aqui juntos para entender aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações por meio dessa mensagem. Que ela seja encorajadora, que ela seja transformadora, que nos aproxime de Jesus, Pai. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Amém. Nós vínhamos e estamos ainda numa série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses. Tivemos dois domingos que nós demos uma suspendida, porque tínhamos aqui pessoas convidadas falando sobre outros temas. O último, inclusive, foi a conclusão daquilo que nós estávamos vendo no nosso encontro Pit Stop. Mas hoje nós retomamos a carta de Paulo aos Filipenses de um ponto que parece até cruel, porque ele começa essa introdução dizendo: olha, eu não digo tudo isso pensando que já alcancei, mas ele parte do pressuposto que você já leu até ali para saber do que é que ele está falando quando ele diz tudo isso. Então, apenas uma breve recapitulação, se você chegou aqui hoje, caiu de paraquedas, é nosso convidado ou já esqueceu mesmo aquilo que a gente já viu sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Primeira coisa importante que a gente tem que lembrar: essa carta é uma carta escrita por Paulo para uma igreja que é como se fosse o xodó dele, sabe? É a igreja preferida do apóstolo Paulo. Ali estão os grandes amigos dele e por isso essa carta é chamada de Carta da Alegria. Essa expressão alegria aparece 17 vezes nessa carta. E o tempo todo Paulo tem uma linguagem muito amorosa, muito carinhosa, muito próxima. Ele sabe da vida daquelas pessoas, ele tem uma história construída com aquela gente. Por isso que ele começa a carta, no capítulo 1, agradecendo a Deus tanto pela história que ele tem com aquelas pessoas, quanto pela a produtividade espiritual daquelas pessoas. São pessoas que ele esteve ali por um tempo, deixou e continuou cuidando delas à distância. E ele só ouvia coisa boa acerca dos filipenses. E ele participava da vida dos filipenses à distância e se alegrava com eles. Quando nós vimos um pouco do capítulo 1 aqui da carta de Paulo aos Filipenses, nós concluímos que vale a pena investir tempo em relacionamentos que nos façam crescer. Vale a pena você ter pessoas em que você investe tempo, atenção, oração e cuidado, e vale a pena ser deixar cuidado também por outras pessoas que nos aproximam de Jesus. Isso faz parte da caminhada cristã e isso faz parte de corações alegres. No capítulo 2 nós vimos o cerne dessa carta, assim, o core, sabe, a parte mais densa. Porque Paulo vai começar a falar sobre como é que relacionamentos são construídos. E ele vai explicar que muitas vezes os relacionamentos que a gente tem são tão volúveis e tão passageiros porque nós abrimos mão dele muito fácil, porque nós não entendemos qual é a nossa referência quando a gente faz alguma coisa por alguém ou quando a gente se relaciona com alguém. E aí ele vai citar que Jesus é a referência para tudo e principalmente a humilhação de Jesus. Então ele vai dizer: tudo que você for fazer, faça sem murmuração, faça sem contenda, faça sem achar que você tem mais direito do que tem ou que você merece mais do que recebeu. Lembre que Jesus é o Filho de Deus que tornou-se homem, morreu na cruz do Calvário, pagou o preço do seu pecado, ressuscitou ao terceiro dia. Então todas as vezes que aquele monstrinho da soberba quiser crescer dentro de você e tomar espaço, lembre que seu referencial é Jesus. E aquela humildade é que deve pautar os seus relacionamentos. Então, cada um considere o outro superior a si mesmo. E Paulo vai mandar lembranças para Timóteo, Epafrodito, e no capítulo 3 ele vai falar o que é que ele considera importante na vida. Paulo era um camarada que tinha um currículo que se existisse LinkedIn na época, ele era gold do gold. Ele era a figura mais importante. Tudo que você pudesse imaginar em termos espirituais ou de carreira profissional ali no mundo de Paulo, Paulo tinha.
Ele era fariseu dos fariseus, o melhor dos judeus, era assim, bambambam da guarda romana, sabe? Era um cara que todo mundo queria ter no seu time de trabalho. E aí Paulo um dia conhece Jesus e aqui ele diz, olha, tudo o que eu considerava que era ganho, eu comecei a considerar lixo. Porque eu descobri que viver só vale a pena se Jesus estiver em primeiro lugar. Paulo acende uma luz amarelinha na cabeça da gente, sabe, que nos faz pensar o que é que tem tomado o meu tempo, a minha atenção, a minha angústia, que não é Jesus. O que é que eu tenho colocado no lugar de Jesus na minha vida? O que é que se eu perder hoje vai me deixar sem chão? Se tem alguma coisa que me deixa sem chão e que não é Jesus, eu preciso prestar atenção sobre o que é que eu tenho considerado como a coisa mais importante da minha vida. Daí, a gente chega no versículo 12 do capítulo 3. Depois que, aqui é lógico, eu fiz um resumo do resumo do resumo. Se você quiser ver mais, releia a carta ou veja os nossos cultos ali no canal no YouTube. Mas até aqui, Paulo deu algumas orientações sobre como você constrói uma vida robusta, sabe? Uma vida realmente próspera, uma vida vencedora que não tem nada a ver com recursos financeiros ou ausência de sofrimento. Mas como é que essa vida que a gente vive e que às vezes é tão desgastante, como é que isso pode valer a pena? Sabe aquela pergunta que Salomão já fazia no Eclesiastes e ele acordava e dizia, rapaz, será que viver vale mesmo a pena? Todo dia o sol nasce ali, se põe ali, o rio corre para o mar. É só isso. E Paulo aqui está tentando dizer para os filipenses que não é só isso, que isso é bom, que isso é bênção, mas que tem coisa mais profunda aí envolvida e que essa vida só tem sentido se Jesus for o centro dela. E daí ele chega nesse versículo 12 e ele vai usar essa metáfora que ele já usou algumas outras vezes da corrida para tentar exemplificar ou desenhar para eles o que é que ele estava aqui falando. E quando Paulo usa a figura de uma corrida, é interessante, porque o centro desses versículos que nós lemos aqui, desses 4 versículos, está ali no versículo 14, que na nossa tradução que lemos hoje aqui, que é a Nova Versão Internacional, está traduzida por prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A Revista e Atualizada, que é uma outra tradução da Bíblia, usa a expressão avança. Eu avanço para o alvo, estou avançando para o alvo. Prosseguir e avançar são sinônimos da palavra original do termo bíblico, que na verdade é uma palavra que deu origem à expressão diácono, doikos. E essa expressão tem um sentido muito interessante de algo contínuo, obstinado, como se você não conseguisse fazer outra coisa. Eu já contei isso para algumas pessoas, né? No meu caso, Herbalife, que não é Herbalife, mas eu já pesei 116 quilos. E eu lembro que quando eu comecei, assim, um dia eu fiz uma viagem com Rosa para Minas, e eu vi as fotos e digo, meu Deus, eu não estou cabendo mais nas fotos, eu preciso fazer alguma coisa. E aí o que eu comecei a fazer foi correr, né? Lógico que muito longe da Eliud Kipchoge ali, mas eu comecei a correr e eu descobri que realmente tem alguma coisa muito interessante na corrida que pode viciar a pessoa. E sabe o que é para mim? É que quando você começa a correr, você não consegue pensar em outra coisa. Então, eu acabava os treinos de corrida exausto, mas feliz da vida, querendo correr o dobro. Porque naquele tempo que eu estava correndo, eu não lembrava das contas para pagar, das conversas para ter, dos problemas para resolver. Eu só pensava em uma coisa: eu hoje tenho que bater 12 quilômetros. Hoje eu tenho que dar 4 tiros de 5 quilômetros. E cada vez eu tinha um foco e eu só pensava naquilo, e eu estava desgastando toda a minha energia, cabeça, mente e emoção somente na corrida. Aí quando eu olho para o termo bíblico que é traduzido por avançar e prosseguir, eu tenho assim um pouco mais de noção da sensação que Paulo queria passar quando ele dizia: vocês que correm e que não correm, imaginem alguém que está numa corrida. Tudo que ele tem que fazer é correr para chegar no alvo. Então, quando Paulo diz para mim assim, avance,
Ele está me dizendo, viva a vida espiritual que você tem como se você estivesse correndo. Mas correndo com todas as suas forças, com toda a sua energia, com todo o seu empenho. Sabe quando Jesus fala lá no seu bate-papo, lá com o camarada? Buscai ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Eu creio que são sentimentos muito parecidos, muito sinônimos. E era esse o avançar que Paulo está dizendo que alguém que procura viver uma vida que vale a pena deve ter. Alguém que procura sempre avançar e prosseguir. A vida, às vezes, manda pra gente assim, algumas coisas são meio que freio de mão, né? Ou são sustos que você tem que, a vontade que você tem é parar. A coisa muda, o vento muda, a situação fica desesperadora e a gente não sabe por onde seguir e às vezes a reação que a gente tem é parar. Eu vi até essa semana, eu estou virando seguidor de coach, viu, Paloma, agora? Eu até falei para Paloma sobre essa frase que é bem clichêzão, mas era assim: quando você estiver cansado, não desista, descanse. Era mais ou menos isso. E eu achei interessante porque é verdade que quando a gente está cansado, a tendência que a gente tem, se a gente não é alguém muito inteligente emocionalmente, não tem um guarda-chuva de ferramentas muito amplo, é querer parar. Estou cansado, então vou jogar isso para cima e vou começar outra coisa. Quando a gente olha para o princípio bíblico diante das circunstâncias que são ameaçadoras ou paralisantes, a gente é instado a um outro tipo de comportamento e reação, que é avançar, é prosseguir. Nunca jamais desvanecer, nunca jamais entregar os pontos, mas pelo contrário, seguir adiante. Quando eu olho essa estrutura que Paulo monta aqui sobre uma corrida, não tem como não lembrar que ele está falando aqui sobre uma questão de tempo. Marilana não veio hoje, mas ela tatuou no braço, tudo passa. E isso é uma das coisas mais certas que a gente tem na vida. Tudo passa. Alguém aqui já leu o livro de Eclesiastes, capítulo 3? Se não leu ainda, pode abrir a sua Bíblia lá. Vamos só recapitular o que é que o sábio ensina aqui sobre o tempo. Eclesiastes, no capítulo 3. Peraí que minha Bíblia está... Olha o que é que ele fala para a gente a partir do versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de se procurar e tempo de se desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Tem tempo para tudo nessa vida. Quando eu consigo enxergar a metáfora da corrida que Paulo desenha aqui, eu consigo entender que eu saio de algum lugar e estou a caminho de um outro lugar. E que todos os momentos dessa corrida eu estou vivendo instantes que não se repetirão e que me levarão a algum lugar. Eu vejo uma figura de movimento em que eu estou participando dessa corrida com todo o meu empenho, mesmo que eu saiba onde eu vou chegar. Então veja que é uma metáfora rica e com várias camadas. E a primeira camada que eu queria que você entendesse comigo é justamente que viver é uma questão de coragem. Porque a corrida exige coragem, exige empenho, exige avanço, exige que eu decida prosseguir. E aí você pode estar ainda pensando, isso talvez seja algo muito distante. Para mim, uma referência bíblica que é uma interessante sobre avançar com coragem, essa corrida que Deus nos deu, que é a vida. Quem aqui já ouviu falar de Moisés
Quem não ouviu, está lá no r7.com, merchan, né? Tem a novela da Record que conta a vida de Moisés. E ali tem também um camarada chamado Josué. Josué tem a sua história contada ali no livro de Josué, que vem logo depois do Pentateuco. E Josué é um cara que aparece meio como um coadjuvante de luxo. Ele é meio esquecido, porque a figura de Moisés é grande demais, sabe? Moisés fez coisas muito grandes. Moisés marcou um tempo muito especial na vida de Israel. Só que Moisés morre. E aí Deus pede que Josué seja o camarada que vai concluir a obra que Moisés começou. E aí você pega o livro de Josué no comecinho, é meio desesperador se você se coloca no lugar de Josué. Uma multidão imensa, acostumada a ouvir uma voz como líder, um homem que tinha passado ali um tempinho com Deus a ponto de usar um véu, porque ninguém aguentava olhar para a cara dele. Era o homem que tinha a memória do mar se abrindo e das 10 pragas no Egito e tudo mais. E agora Deus diz: Josué, é contigo, camarada. E Josué tremeu na base. E aí Deus olha para Josué e diz assim: olha, Josué, seja forte e corajoso. Tenha bom ânimo. Tenha coragem. Porque eu sou contigo. Então, Josué, seja corajoso. Entenda que você tem participação ativa nessa corrida. Mas lembra de uma coisa: isso só é possível porque eu sou contigo. Coragem só é possível na vida de qualquer pessoa de maneira plena e verdadeira se a gente entende que não está nas nossas forças aquilo que nos cabe fazer, realizar, pensar ou ser diante dos desafios que são colocados para a gente. Coragem só é possível se a gente sabe quem é conosco, quem é esse Deus que diz que estará conosco o tempo todo e que nunca jamais vai nos abandonar. É isso que dá para a gente coragem. E essa é a primeira camada, sabe, de entendimento que a gente pode ter quando escuta essa exortação em forma de metáfora do apóstolo Paulo. Mas, como tudo nas Escrituras, é importante a gente entender que existem camadas mais profundas. Tem como só apagar essa luz aqui, Carol? Ou, aliás, acho que tem uma aí que é tela, alguma coisa assim. Ou interruptor. Eu falei aqui para vocês que a gente precisa entender que existe uma relação de tempo nessa coisa da corrida. Saímos de algum lugar e vamos para algum lugar. Isso no extrato real de vida física que a gente tem aqui, biológica, se dá no tempo cronológico, quando a gente entende que tudo passa. Só que o nosso tempo cronológico está inserido num tempo que é um tempo cósmico, que é o tempo de Deus, um tempo que a gente não consegue colocar numa linha, sabe? E esse tempo é o tempo em que Deus realizará todas as coisas, a restauração de todas as coisas, conforme Ele prometeu. Então, nós precisamos entender onde é que nós estamos nesse processo. Onde é que nós estamos nessa caminhada? Alguém reconhece essa imagem? Os fãs de C.S. Lewis têm a obrigação, muito bem. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, primeiro livro ou primeiro filme, primeira imagem. Ali é o guarda-roupa que leva para Nárnia. C.S. Lewis, todo mundo sabe que é uma mente brilhante e genial. E ele era um cara que tentava explicar o Evangelho, a história de Jesus, a história da salvação do mundo todo, por meio da sua obra lúdica, às vezes para as crianças, às vezes não, sempre. E para isso ele escreve as Crônicas de Nárnia, que tem aplicações muito profundas e muito complexas também, né? E uma delas é justamente a figura do guarda-roupa. Quem aqui viu o filme, pelo menos se não leu o livro, sabe que Lúcia e Edmundo, esqueci o nome agora do outro rapaz, né? Como é que é? Era Pedro e tinha outra mocinha mais velha, né? Que agora eu esqueço o nome. Vamos chamar de Wendy. Suzane. Ali é fã número 1, Suzane. E eles eram os 4 irmãos que de repente descobrem que quando passam por esse guarda-roupa na casa de um tio deles, eles chegam a um reino distante que é o reino de Nárnia. Nárnia aparece muitas vezes, não todas as vezes, como a metáfora do mundo restaurado ou a reprodução da narrativa da queda e da restauração
do mundo. E C.S. Lewis, uma vez, numa entrevista, explicou o que significava para ele a figura do guarda-roupa. Porque uma das questões mais tensas quando você lê a Bíblia, em termos de história, é que algumas coisas já são, outras coisas ainda não são. Então, por exemplo, Jesus veio e pagou o preço do pecado de toda a humanidade e prometeu a redenção de todas as coisas, a restauração de todas as coisas. Jesus venceu a morte, certo? Quem aqui está livre de morrer? Ninguém. Então Jesus já venceu a morte, mas nós ainda não desfrutamos de todos os benefícios da vitória de Jesus. Algumas coisas nós só vamos receber plenamente quando Jesus finalmente concretizar o seu plano de restauração e de redenção. Na narrativa de C.S. Lewis, é como se a gente estivesse dentro do guarda-roupa que leva para Nárnia. Quando os 4 irmãos estão dentro do guarda-roupa, eles não estão ainda em Nárnia, mas eles já não estão no mundo que a gente vive aqui. Eles estão no já e no ainda não. É por isso que é importante a gente entender que, por mais experiência que você tenha, por mais experiência que eu tenha, nós não chegamos ainda lá. Volta lá para o texto de Paulo em Filipenses, no capítulo 3. O próprio Paulo se coloca no mesmo balaio que a gente. Ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo estava longe de ser aquela pessoa que se coloca num pedestal de invulnerabilidade. Nós somos meio que treinados para isso, né? A gente acaba aprendendo que é assim que se faz. Se você se torna muito vulnerável, você acaba se expondo muito, então eu preciso de alguma maneira me resguardar, me proteger e por aí vai. Então Paulo aqui ele assume uma postura muito diferente daqueles pais que nunca pedem perdão, dos pastores que nunca reconhecem o erro, de autoridades que nunca voltam atrás e reconhecem que fizeram coisas erradas. Paulo aqui entende que enquanto a gente está nesse já e ainda não, todos nós, apesar de sermos pessoas que, se você olhar a revista e atualizada a tradução, no versículo 15, Paulo usa uma expressão que é chocante: nós que já somos perfeitos. Mas ele é o mesmo cara que no versículo 13 disse: eu também ainda não alcancei, eu estou tentando, eu também estou na mesma luta que vocês, eu preciso prosseguir, eu sou tão vulnerável quanto vocês. Todos nós somos tão vulneráveis como uns e outros. Todos nós estamos no mesmo barco existencial, sabe? Nenhum de nós aqui, segundo a palavra de Deus, pode e é capaz de fazer o bem, verdadeiramente o bem. Por mais caridoso que você seja, por mais fofo que você seja, por mais amável que sejam as suas palavras, o bem nunca será plenamente feito na sua vida nem na minha vida, porque nós somos seres humanos pecadores. E enquanto habitarmos essa estrutura aqui de carne e osso e pecado, tudo que a gente faz, fala, pensa e deixa de fazer está contaminado pelo pecado. Porque a gente ainda não está lá, a gente ainda não chegou lá. Então você ainda tem muito o que avançar, você tem muito o que prosseguir. E não somente porque você tem pecado como eu tenho pecado, mas é porque simplesmente nós somos tentados várias vezes a desistir, a dar um tempo, a maneirar. Eu estou meio assim, você que acaba lidando muito com trabalhos e questões na igreja, acaba ouvindo algumas coisas do tipo como: eu estou muito cansado, vou dar um tempo, está na hora agora de eu ficar no banco e só ser alimentado. Quando a gente escuta as palavras de Paulo, a gente lembra que isso não é factível, isso não é real. Você precisa avançar, não tem parada, não tem esse momento em que você fica na inércia, porque a inércia vai levar você para o buraco. A vida cristã é movimento, é empenho, você precisa avançar, você não sabe tudo. Às vezes a gente é tentado a achar que sabe de tudo, que já aprendeu muita coisa, que já viveu muita coisa na vida. E não, você não sabe de tudo. Avance, você precisa prosseguir.
Ah, mas eu já experimentei muitas provações, Deus já falou comigo. Agora eu quero só ficar quieto e aproveitando. Eu sinto muito, mas você está enganado, porque se você parar, você vai cair. Você não vai chegar, você não vai dar seguimento à sua corrida. Por isso você precisa avançar. Todo mundo precisa avançar. Ninguém está isento dessa necessidade. Ninguém pode simplesmente parar e ver a vida passar. Quem está falando isso aqui é um cara que estava, nesse momento em que escreve essa carta, preso. É um cara que podia simplesmente ter decidido parar tudo, ok, agora eu já estou preso, vou passar a vida só de mandar cartão postal para os meus amigos, Epafrodito, aqui lembranças, lembrei de você, curtiu uma foto ali e outra aqui. Mas não, é um cara que mesmo com todas as suas impossibilidades, sabe, com pés e mãos ali atados numa cadeia, estava envolvido e empenhado em avançar, em prosseguir, nunca esmorecer. Eu lembro que um dos exemplos mais bacanas que eu tive de ver na vida foi meu bisavô. 90 e lá vai fumaça. Não, menos fumaça do que mais. Mas eu lembro que ele, mesmo assim, semana de morrer, ele tinha a cabeça muito lúcida, mas na semana de morrer, a casa dele não parava de gente que chegava para ele atender, orar, conversar e aconselhar. Ele atendeu uma pessoa na noite anterior a que ele morreu. E agora ele avisou que ia morrer. Ele disse, pronto, agora eu vou morrer, e morreu. Depois eu conto essa história com mais detalhes. Mas ele disse, eu vou gastar a minha vida até o último segundo para o avanço do reino de Deus. E isso era por mim. E ele falava muito sobre isso, né? Que isso era sobre ele. Não era sobre a necessidade que Deus tinha que ele fizesse, mas era sobre ele. Ele não podia parar. Eu lembro que ele falava sempre uma historiazinha, que não era bem uma historiazinha, era uma ilustração, que agora eu esqueço os detalhes, mas é assim, que o tempo é como se fosse um relógio de ouro, e que cada minuto está ali cravejado como se fosse o diamante mais precioso, e que cada segundo que se passa é tão precioso que nunca jamais deve ser desprezado ou dispensado. Cada instante precisa ser vivido e precisa ser um motivo de avanço. E a gente às vezes está tão acostumado a ser servido que quer parar por qualquer coisinha. Às vezes a gente acha que ser cuidado é parar e ficar em cima de uma cama esperando que traga um soro caseiro para a gente, e a gente agora não se empenha mais para nada. A gente acha que é bater no tatame, ok, agora tragam um leque para me abanar porque eu vou morrer. E quando a gente olha o princípio bíblico sobre o cuidado que a gente deve ter com a vida e como a gente enfrenta o desânimo, a gente é confrontado com a verdade de que é avançando e não parando. Do jeitinho que o coach lá, iluminado, falou, né? E quando você estiver cansado, não desista. Descanse e prossiga. Então, Paulo sabia que ainda não havia chegado lá. Portanto, não retroceda. É por isso que o apóstolo fala lá no versículo 16, ainda no capítulo 3, pode ler também mais uma vez comigo para você não esquecer, nem se perder e acordar. Ele diz assim, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que maturidade é crescente. Sabe aquela história que conhecimento é o alicerce para um novo conhecimento? Você é sempre alguém que está carregando a bagagem que recebeu ontem. Então, se você chegou até aqui, não é somente que o importante é que emoções eu vivi, não. Mas que tudo o que a gente viveu, toda a experiência que a gente acumulou, sabe, toda a maturidade que a gente tem desfrutado, precisa ser crescente. Eu nunca estou confortável ou acomodado com a pessoa que eu sou hoje. Eu posso ser mais parecido com Jesus. Então eu devo evitar o retrocesso. Sabe aquelas coisas que eu acho que eu fazia e hoje não faço mais, e às vezes eu acho que eu estou imune a elas, né? Então aqueles pecadinhos que a gente tinha, não, eu era muito murmurador, parei. E aí eu começo a não dar mais atenção a isso. E daqui a pouco eu estou do mesmo jeito murmurando pelas mesmas coisas. Isso é retroceder. O que a gente precisa entender é que a maturidade existe. A imunidade, não.
Então, ao mesmo tempo que eu estou amadurecendo, eu vivo a cada dia com aquilo que eu tenho aprendido, eu preciso lembrar de que eu não estou imune a mim mesmo. Eu não estou imune às minhas inclinações naturais. Eu posso errar todos os dias na coisa que eu acabei de vencer agora e que eu não erro mais há 10 anos. Por isso que cada um precisa viver de acordo com aquilo que tem. Então, se você acha que não tem nada, está se enganando. Todo mundo tem alguma coisa por onde começar. Todo mundo tem por onde começar. Todo mundo tem uma bagagem para carregar e para levar e para construir em cima. Então, é isso que Paulo lembra, que maturidade cresce. Lembra que a gente não deve retroceder, mas deve olhar sempre adiante. E é justamente um alvo que todo mundo precisa ter nessa corrida de coragem. Não estou falando de planejamento estratégico, não estou falando, me desculpem os coaches mesmo, de metas pessoais ou estratégicas. Eu sei que isso tem a sua importância numa organização, na vida que a gente tem hoje, mas eu estou falando sobre alvos maiores. Sabe por quê? Porque todo mundo pode ter alvos secundários, sabe? Todo mundo pode ter alvos financeiros, todo mundo pode ter alvos matrimoniais, alvos de entretenimento, todo mundo pode se programar para dar a volta ao mundo aos 70 anos, em 80 dias e se preparar para isso. Mas tudo isso são alvos, todas essas coisas são alvos secundários, são alvos menores, que podem fazer o curso da nossa corrida da vida se perder se nós não tivermos um alvo matriz, um alvo principal, um alvo master, para se tomar as decisões e para conduzir a nossa vida e para conduzir a nossa carreira. Se você fizer alguma prova de corrida na vida, você vai ver que você tem algumas opções, embora você saiba qual seja o percurso. Você pode desviar dos buracos, você pode optar por um lado mais íngreme de uma ladeira do que outro, você pode ir pela sombra ou pelo sol, você sabe para onde vai, mas você faz pequenas decisões nesse percurso. Esses são os alvos secundários. Você pode querer diminuir seu tempo, você pode querer aumentar seu pace, mas você vai querer terminar a corrida. E Paulo aqui tinha muito claro qual era o alvo que ele tinha em mente. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu sei que muitas coisas vão acontecer na vida de vocês, mas não esqueça qual é o alvo principal. Jesus precisa ser o alvo principal da vida de todos aqueles que dizem que são seus discípulos. E sabe como eu sei se ele realmente tem sido o alvo da minha vida? Pensa quais são os critérios que você leva em conta quando você toma decisão. O que é que você considera? Quais são as decisões que você já tomou na sua vida que trouxeram consequências desconfortáveis, mas tornaram você mais parecido com Jesus? Quais as decisões que você precisou tomar que fez você abrir mão de alguma coisa que você queria muito, mas que o meio era duvidoso? Como você tem conduzido as decisões mais importantes da sua vida? Eu penso que essa é uma boa forma da gente entender quando é que os alvos secundários tomaram conta do lugar do alvo principal. Isso é o que eu tenho falado aqui sempre, que Calvino, que é o cara que pensou a teologia reformada ali alguns anos depois de Lutero, ele tem uma frase que é padrão, assim, é clássica, que é: o coração é uma fábrica de ídolos. Então, ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na vida da gente. Não é somente coisas que você faz com as suas mãos, ídolos de pedra, não. É qualquer coisa secundária que você coloca como principal. Então, se o alvo da minha vida não está sendo o principal, eu estou colocando como alvo da minha vida o que é secundário. Isso é ídolo. É nisso que Jesus dá uma voadora, sabe? É para derrubar esse ídolo que a gente deve se empenhar e avançar.
não é um avanço só de correr, cansaço e suor, mas é um envolvimento visceral para manter o alvo no lugar do alvo, para manter essas coisas secundárias longe desse caminho. E isso se dá com empenho. Por isso que Paulo olha para o alvo enquanto corre, porque é muito fácil no dia de desânimo a gente tomar as decisões erradas. Dia desses alguém me falou, eu tenho repetido a exaustão porque eu achei uma frase brilhante, ele ouvi em algum lugar ou leu num livro, mas que dizia o seguinte, que você deve tomar as decisões importantes da sua vida quando as coisas estão tranquilas, porque aí no dia do desespero ou do desânimo, você vai executar a decisão que você já tomou nos dias tranquilos. Sábias palavras, porque é justamente um paralelo com o alvo que Paulo apresenta aqui. Eu sei para onde vou. A coisa hoje não está boa, o caminho está ruim, essa curva foi pesada, a subida está me tirando aqui a alma, mas eu sei onde é que eu quero chegar. As minhas decisões estão bem balizadas, são concretas, não dependem aqui das oscilações do meu humor ou do meu coração. Eu vou tomar as minhas decisões de acordo com aquilo, ou melhor, do lugar onde eu quero chegar. E eu queria encerrar essa mensagem lembrando a você algumas formas práticas que nós podemos colocar na vida da gente que nos ajuda a correr para o alvo, deixando as coisas que não servem para essa corrida para trás, sabe? E não perder a nossa vida com esses alvos secundários. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente nessa corrida: avalie. Olha para a sua história, olha para o seu currículo, olha para o seu coração, tenta identificar o que é que tem tomado o centro da tua vida, o que é que tem pautado as suas decisões. Quais são os caminhos secundários que de repente viraram alvos principais da sua existência? Tenta dar nome a essas coisas. Tenta identificar. Lembra que no capítulo 2 nós lemos aqui e vimos que Paulo para assim e fala: eu considero a partir de agora tudo o que eu tinha como lixo. Eu parei, pensei e concluí. E a vida às vezes leva a gente assim numa série de acontecimentos, aperreio e problemas que a gente não para pensar sobre elas, sobre a gente, sobre as nossas decisões. Então, primeira coisa, para, observa e pensa. Avalia. O que é que está tomando o rumo da sua vida? Uma vez que você avaliou, deixe. Não é deixar tudo, porque tem coisa que a gente tem que levar com a gente. O alvo é uma dessas. Mas veja que Paulo aqui lembra que ele esquece das coisas que ficaram para trás, para poder avançar para as que estão adiante. Ele decide que tem coisa que não leva, que só vai fazer peso nessa coisa. E todo mundo aqui acaba carregando coisa nas costas quando está nessa carreira cristã. Horas eu carrego as minhas boas obras. Lembra que Paulo tinha essa tentação. Eita, quase não sai, né? Tentação. Mas ele tinha essa tentação no capítulo 3, no comecinho, ele fala sobre o seu próprio currículo. Ele diz: isso aqui talvez me traga problemas, então eu vou tratar isso. Isso aqui vai ser refúgio. Isso aqui eu não posso levar isso comigo. Isso não vale nada. Então, a minha bondade, a sua bondade, as suas boas obras, o seu coração fofo, feliz, sabe? Seu bom dia no WhatsApp com muitos corações, não servem para nada para você nessa corrida, porque não adianta você levar boas obras nisso aí, porque não são elas que vão levar você a lugar algum. Ah, mas eu sou uma pessoa muito ruim, a minha história é terrível. Você não sabe o que eu já fiz no meu passado. Eu carrego a culpa de toda uma história, de toda uma existência. Aqui Paulo lembra que nessa corrida a gente deixa para trás aquilo que atrapalha. Pecado foi pago na cruz do Calvário por Jesus. A culpa foi expiada. Perdoados somos. Uma das figuras mais bonitas que eu já vi, e sempre repito, é aquela de que quando Jesus olha para cada um de nós, não enxerga o nosso rosto, mas enxerga o rosto de Jesus Cristo. Ou melhor, quando Deus Pai olha para cada um de nós, enxerga o rosto de Jesus Cristo. Então você é perdoado, você é perdoada
você tem todas as condições de seguir a sua vida adiante sem o peso da culpa do seu passado. Ao mesmo tempo em que você precisa observar o que é de tudo isso que você tem feito, que é pecado que você carrega. Sabe, pecado que a gente não abre mão, e pecado não é somente assassinar, sabe, adulterar, roubar. Não são somente essas coisas grandiosas que a gente está acostumado a ver e a chamar, não. Mas tudo aquilo que me faz errar esse alvo, sabe, tudo aquilo que é secundário e tem ali sido colocado no lugar que Jesus deveria estar na minha vida, são pecados. E sabe onde é que Paulo fala sobre isso? Abra aí a sua Bíblia, por favor, lá em Efésios, no capítulo 4, é só voltar um pouquinho as páginas, vou demorar só mais um pouquinho, mas estou já acabando. No capítulo 4, a partir do versículo 17, olha o que é que ele fala sobre isso, tá? Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenham que repartir com quem tiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, se você quer saber o que precisa ser deixado para trás, você vai encontrar várias orientações na palavra de Deus sobre quem nós somos, sobre quem nós devemos ser em Cristo, e é isso que pauta as nossas decisões, é isso que nos ajuda a entender todo dia o que é que fica para trás. Está na dúvida? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quer conhecer mais, quer ter paz no coração para tomar suas decisões e conduzir sua vida? Conheça o que Deus fala sobre a nossa vida na sua palavra. É isso aqui que é nossa regra de fé, de prática, é isso aqui que ajuda a gente a conduzir a vida da gente para um lugar, sabe? Que faz a gente no dia do desânimo não cair num poço sem fim, e entende que está indo para algum lugar. É isso que ajuda um cara sábio como Salomão a, no fim das contas, dizer: olha, realmente a vida se repete, mas ela só vale a pena se eu viver com Deus, porque sem Deus isso aqui é uma série de acontecimentos sem propósito e sem sentido. Eu sinto muito pelas pessoas que não conseguem ainda enxergar esse propósito eterno na sua existência, mas somente a eternidade dá sentido ao aqui e ao agora, sabe? Alimentar o ego, satisfazer as nossas vontades, buscar uma felicidade falsa e vazia, sinto muito, bad news for you, vai dar ruim, porque não tem nenhuma possibilidade de você ser satisfeito dessa forma. Está difícil? Conseguiu dar um passinho por dia, está um pouco mais perto de Jesus hoje, não quer voltar? Se proteja. Se proteja. E sabe como é que a gente se protege? A Bíblia também nos dá algumas orientações bem claras. Se você olhar ali o que Jesus ensina no Sermão do Monte, ele fala assim:
Se teu olho direito te faz pecar, arranca, joga fora. Por favor, ninguém vai se mutilar. Mas se empenhe com todas as suas forças para não se colocar em situação de risco. Evite. Está difícil. Sabe o que é que Tiago fala no capítulo 5, no versículo 16? Confessem os seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Não está falando aqui sobre perdão ou confissão auricular. Só quem perdoa é Deus. A única pessoa que pode garantir perdão de pecados é Deus, e você pode fazer isso pessoalmente, sem a intermediação de absolutamente ninguém. Mas existem questões na vida da gente que a gente cresce se prestar contas. Sabe aquela lógica dos alcoólicos anônimos? Que você vai lá e você vai junto com outras pessoas que estão na mesma luta que você todo dia, dando um passo a mais e vencendo um dia de cada vez. É essa a lógica de confessar os pecados uns aos outros para que sejam curados. Isso não é aleatoriamente, isso precisa ser feito com sabedoria, diga-se de passagem. Não é para virar uma vida Big Brother ou maledicência e fofoca, não. Mas você precisa de alguém para caminhar com você. Existem algumas questões que você precisa ser cobrado. E aí? Como é que foi essa semana? Foi mais difícil? Foi mais fácil? Se apertar, me liga, que eu escuto. Eu vou só orar contigo, mas se apertar, entra em contato. É por isso que o autor de Hebreus diz que não deixem nunca de congregar, como é costume de alguns. Porque quando você está fora da fogueira, a chama apaga, e você vai apagar. Por isso que a gente precisa caminhar juntos uns dos outros. Porque a gente se protege nessa corrida, sabe? E a gente vai deixando as coisas para trás e vai correndo mais leve em direção a esse alvo. E por fim, reconheça o alvo. Delimite. Entenda. Da mesma forma que você avaliou aquilo que você precisa esquecer e deixar para trás, desenhe na sua frente aquilo que o milagre da manhã diz, mentalize aquilo que você entende que é o seu alvo que está dito aqui na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Nós já estamos encerrando. Hebreus capítulo 12. Olha o que é que ele diz aqui. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nessa corrida, pecado fica para trás, culpa fica para trás, e a gente olha somente lá para frente. E o que a gente vê lá na frente são as cenas que são descritas de maneira tão vívida lá no Apocalipse, lembra? O banquete com o Cordeiro, o dia que nós vamos cear com Jesus, Jesus que venceu a morte, Jesus que experimentou a dor e o sofrimento, Jesus que passou pela cruz do Calvário e Jesus que nos deu esperança. Lembra daquela primeira imagem que eu apresentei aqui, que mostra uma relação com o tempo nessa corrida? Essa corrida só faz sentido para a gente porque a gente tem esperança. Se eu não vislumbro a pessoa de Jesus me esperando na chegada, como Paulo diz aqui, lá no versículo 16, né, que é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, se eu não entendo o que me espera, o final dessa história, se meu coração não é alimentado por essa esperança, eu não tenho por que correr. Se você for fazer um treino de corrida, você vai ver que a coisa mais chata do mundo é correr numa esteira sem propósito naquele treino, porque você não sabe onde você vai chegar. Só faz sentido correr, só faz sentido se empenhar
se eu sei para onde eu vou. E eu preciso entender que eu estou indo para os braços de Jesus. Eu preciso entender que eu estou chegando num destino que tem a ver com eternidade ao lado de Cristo. E sabe o que isso significa? Não significa somente uma vida eterna etérea, sabe, num lugar branco, inócuo, assim, com vozes de eco. Mas é simplesmente a certeza de que eu vou estar para sempre do jeito que Deus planejou que as coisas deveriam ser. Na sua presença de dia e de noite. Isso pode parecer algo tão distante, né? Mas isso quer dizer que eu vou estar completo. Sabe essa sensação de saudade que a gente tem às vezes, que não sabe de onde é? Hoje em dia está na moda, é saudade do que não vivemos, né? Do que eu não vivi. Esse vazio que a gente experimenta todos os dias, esse desânimo, é justamente esse sentimento que será cessado quando nós encontrarmos finalmente o que ainda é, ainda não. Quando todas as coisas forem redimidas e restauradas por Jesus. É esse que é nosso alvo. É essa que é a nossa esperança. É esse que é nosso caminho. É por isso que todos os dias nós acordamos e nos empenhamos e avançamos. Portanto, se você hoje chegou aqui com aquele desânimo, querendo desistir, eu queria dizer a você, não desista. Avance. Avance. Prossiga. Se está faltando coragem, lembre, Jesus é aquele que diz que nunca vai nos abandonar, nunca vai nos faltar. É aquele que disse para Josué, seja forte e corajoso, porque eu sou com você. Jesus é muito mais do que o laser que ia na frente de Eliud e Kipchoge, sabe? Que dizia onde é que ele estava. Jesus é a linha de chegada que já garantiu que nós vamos chegar lá. Então avance, não desista, não fique parado, se empenhe. Siga adiante, você consegue ir mais, consegue ir além, porque Jesus é contigo. Queria que nós cantássemos mais uma vez aquela música que nós já cantamos no louvor, que fala sobre o amor de Deus que não falha. E essa música é uma oração alegre. E é essa oração alegre